Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vossa vida. Que Deus nos alcance graça para meditar em sua poderosa palavra. Me desculpe. Porque a palavra de Deus é poderosa e ela é viva. Amém? Eu te convido a meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 19 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus, então, que nos diz assim. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios perseguiram e entraram atrás deles, até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas tornando cobriu os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram com muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Deus abençoe, vocês que já vão entrando na live, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus fala da travessia do Mar Vermelho, que foi algo fantástico, algo maravilhoso, espantoso, que o Senhor fez. Que o Senhor ali derrotou a Faraó e derrotou a todo o exército inimigo e deu vitória ao povo de Israel, ao povo do Senhor. Então, com a graça de Deus, eu quero falar sobre sobreviver. Porque o povo de Israel sobreviveu até a passagem do mar. Eles sobreviveram diante dos seus inimigos. Todo o exército de Faraó morreu ali com as águas do Mar Vermelho. E Israel sobreviveu. Deus passou com eles. Deus entregou na mão deles a vitória. Deus abriu o caminho. Deus deu sobrevivência para o seu povo. Então eu quero meditar sobre sobreviver. Nós sobrevivemos quantas vezes? Israel sobreviveu. Sobreviveu. Atravessou no meio do mar. Viu os seus inimigos derrotados e pôde cantar que só o Senhor é Deus. Sobreviver, no dicionário português,
é verbo, primeiro, transitivo e intransitivo, que é permanecer vivo depois de algo, continuar a viver ou a existir. E 2, transitivo indireto, é resistir ao efeito de continuar a existir depois de algo, depois de algum acontecimento. Então, sobrevive aquele que permanece vivo, né? Passou por algo tão difícil, mas alcançou a vitória. Você é um sobrevivente? Eu posso dizer que sou uma sobrevivente, porque já sobrevivi a tantas lutas, a tantas enfermidades, a tantos problemas, a tantas coisas. Estamos sobrevivendo com a graça e a bondade de Deus. E vamos meditar na palavra do Senhor. Eu te convido a ter desejo pela palavra de Deus, né? A almejar da palavra de Deus. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Eu não tenho palavras nem vocabulário para fazer você entender, mas o Espírito de Deus, ele pode te alcançar. E nós podemos aprender juntos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos ensina pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Te convido a ler Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16 a 18. Da cidade dessas nações, que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, porém nada que respire deixarás com vida, antes a destruirás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor, o teu Deus, te mandou, para que não vos ensine a imitar as abominações que fazem, em honra a seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor, o vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, combatendo contra ela, para tornar, não destrua as suas árvores, cortando-as com um machado, porque do seu fruto comerás. Não as cortarás, são as árvores do campo, pessoas, para que sejam sitiadas por ti? Somente as árvores que souberes não serem frutíferas poderá destruir e cortar, a fim de edificar baluartes contra a cidade que está em guerra contra ti, até que seja derrubada. Então o Senhor ordenou a Moisés que guerreasse, pelejasse contra os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os amorreus, e que vencessem todos, e que não deixassem sobreviventes, que exterminassem. Por quê? Porque era a promessa de Deus que eles adquirissem, era a promessa do Senhor que eles possuíssem a terra, e todos esses eram inimigos do povo de Deus. Eles vinham para combater, e o Senhor ordenou, quando entrar para guerrear, não destrua as árvores frutíferas, porque as árvores não são pessoas. Com as árvores vocês poderão se alimentar, a não ser as árvores que não deem fruto. Aí sim, podem cortar para que façam baluarte para poder derrotar a cidade. Então, eles tinham que guerrear e pelejar e lutar e vencer. Eles procuraram paz, mas quando iam passar pelo território deles, eles não permitiam paz. Eles vinham para a batalha. Então, era necessário. E o Senhor livrando o seu povo, o Senhor conduzindo o seu povo, não queria que o seu povo aprendesse os costumes, a servir outros deuses, como aquelas outras nações. Então o Senhor disse para o seu servo que eles tinham que exterminar e destruir e acabar, não deixar sobreviventes. Porque, irmãos, tem coisa na nossa vida que realmente precisa ser eliminada. Tem coisa na nossa vida que, se nós deixar uma raiz, aquilo vai gerar novamente. Com licença da palavra, me entendam. É que nem a solitária.
que é um verme. Que a pessoa que tem a solitária, ela gruda ali no estômago, no intestino e cria aquele monstro de solitária. A pessoa toma um remédio, destrói os gomos, mas ela continua ali grudadinha e depois ela forma tudo de novo. As parasitas forma tudo de novo. A solitária forma tudo de novo. Então tem coisas na nossa vida que se nós deixarmos, o diabo vai nos destruir novamente, naquele mesmo ponto. Então tem coisas na nossa vida que nós temos que eliminar de uma vez por todas. Por isso o Senhor disse para Israel, não deixa sobrevivente. Para que vocês não se misturem, para que vocês não peguem o gosto por as coisas erradas. Não peguem a mesma maneira que eles têm de servir a outros deuses e de viver de uma forma corrupta. Então tem coisas na nossa vida, irmão, que tem que ser eliminado. Tem coisas que tem que ser tratada, tem coisa que tem que ser zelada, cuidada, né? Tem um processo para ela ser formada, mas tem coisas que tem que ser eliminada. Algo que Deus já te libertou. Para que você ainda continua guardando aquilo que Deus já te libertou daquilo? Se Deus já te libertou daquilo, então elimina. Tira da sua vida. Porque se Deus já te libertou, você já foi liberto. Mas aquilo ainda continua na sua vida. O dia que você estiver na fraqueza espiritual, o dia que você estiver meio desanimado, você volta de novo aquilo. Então, tem coisa que tem que ser tirada da nossa vida. Né? Ser tirada da nossa vida. E o Senhor disse para Moisés, não deixa sobrevivente, porque depois vai te servir como laço. Tem coisa da nossa vida que fica ali só para nos atormentar e nos trazer laço futuramente. Então, tem coisas que tem que ser eliminado. Existem certas amizades que nós temos que tirar ela da nossa vida. Não que nós vamos odiar as pessoas, ser inimigo das pessoas, desprezar os outros, não. A Bíblia fala que nós temos que ter paz com todos. Eu posso ter paz, mas não preciso estar com aquela pessoa constantemente. Eu não preciso, tá tendo um contato com aquela pessoa, porque eu sei que se eu manter um contato com aquela pessoa, eu vou cair num laço. Se eu continuar tendo aquela pessoa no meu WhatsApp, tendo aquela pessoa, ali, estar indo na casa daquela pessoa, estar em constância, aquela pessoa vai me servir de um laço, porque eu não vou conseguir resistir. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que tem que ser eliminada. O Senhor me libertou, o Senhor tirou da minha vida. A Bíblia fala de Eliseu. Eliseu estava arando a terra, quando Elias veio e lançou a capa sobre Eliseu. Eliseu, ele pegou ali os bois, o arado, e ele pegou e matou os bois. Com aquele arado ele assou os bois e deu churrascada para todo mundo, fez uma comemoração, porque, como ele dizia, eu não volto mais para isso. Então tem coisa na nossa vida que tem que ser eliminada para nós não voltarmos mais para aquilo. Porque senão nós acabamos fazendo que nem Pedro. Pedro, depois que Jesus morreu, ele voltou de novo para a pescaria. Ele voltou de novo a pescar. Ele achou que o ministério dele estava encerrado. Então, não dê oportunidade para você voltar às antigas práticas, aquilo que você fazia antes. Ah, não, mas eu estou guardando só de lembrança. Ah, não, mas eu estou guardando só por... Não. Qualquer hora dessa você pode levar uma decepção com alguém,
ou você pode se esfriar de uma tal maneira que o diabo, nesse dia, vai falar para você, tá vendo? Volta a fazer de novo. Volta a fazer de novo aquilo que você fazia. Então, se você quer sobreviver, existem coisas que você tem que riscar da sua vida. Se apartar. A Bíblia fala apartar da aparência do mal. A Bíblia não fala aparta do mal. Fala aparta da aparência. Nem é o mal. É apenas a aparência. Mas eu já vou me prevenir e vou me apartar, porque eu não quero cair. Porque a Bíblia fala aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque qualquer um de nós podemos cair, irmão. Qualquer um. Qualquer um. Pedro falou, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas no momento, ele negou para uma criada. Ele até amaldiçoou e disse que não conhecia aquele homem. E está pensando que é só Pedro? Nós também, irmãos. Na nossa ignorância, na nossa fraqueza, no nosso minuto de bobeira, nós podemos fazer isso também. Então, se você sabe que algo é prejudicial para a sua vida espiritual, para o seu casamento, é prejudicial para a sua fé, se aparta. Cai fora. Elimina. Porque só assim você vai ser mais que vencedor. Com a graça de Deus sobre a sua vida. Deuteronômio 31, versículos 5 a 8. Quando o Senhor vos entregar essas nações, procedereis com elas segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Pois o Senhor, o teu Deus, que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, diante de todo Israel, esforça-te, anima-te, pois com este povo entrarás na terra, que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, nunca te deixará, jamais te desamparará. Não temas, não te espante. Então, o Senhor fez uma promessa para Josué através de Moisés, que se ele se esforçasse, se ele tivesse bom ânimo, ele ia sobreviver e ele iria levar o povo até a terra prometida. Ele recebeu a promessa feita pelo Senhor. E Deus tem feito promessa para mim e para você também. Agora depende de nós acreditarmos na promessa e nos esforçarmos. Porque nós vamos ter que sobreviver. As batalhas vão vir, as provas vão vir, as dificuldades, os desafios. Vamos ter que enfrentar tanta coisa. Mas vamos sobreviver. Vamos alcançar, passar por tudo. E chegar ao objetivo que Deus tem para nós. Foi essa promessa feita a Josué e ele creu. O Senhor usando Moisés, dizendo para ele se esforçar e ter ânimo. Porque através dele o povo iria entrar na terra prometida. Josué 6, versículo 20 e 25. Gritou o povo e o sacerdote tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu. O povo subiu à cidade, cada qual atacou de onde estava e tomaram tudo o que havia na cidade, destruíram totalmente ao fio da espada, homem, mulher, menino, velho, bois, ovelhas, jumento. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da prostituta e tirai de lá com tudo o que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes e puseram-nos fora do acampamento de Israel. Então a cidade e tudo o que nela havia foi queimada, mas a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe
e a família de seu pai e tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Então Raabe foi sobrevivente, ela e sua família. Jericó, as muralhas de Jericó foram destruídas. Toda a cidade foi destruída. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus fala que Raabe, ela tinha feito um pacto com os mensageiros de Josué. E ela colocou um cordão vermelho pendurado, simbolizando, quando eles olhassem, eles vissem o cordão vermelho, sabia que ali era a casa de Raabe e ninguém ia fazer mal nenhum contra eles, simbolizando o sangue de Jesus nas nossas vidas. Raabe foi livre com toda a sua família. Ela sobreviveu diante da destruição de Jericó. Então o sangue de Jesus Cristo nos faz sobreviver, irmãos. A Bíblia fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, o Senhor te faz sobreviver em meio aos ataques do diabo, em meio às fúrias, catástrofes e tanta coisa terrível. Assim foi na vida de Raabe, porque ela creu no poder do sangue. Ali aquela marca que ela colocou, aquele cordão vermelho simbolizando o sangue. Então, que o sangue de Jesus possa estar em nossas vidas, para que nós possamos ser livres, irmão, para que o Senhor possa nos livrar e nós possamos sobreviver pela fé no Senhor Jesus Cristo. Josué 11, versículo 19 a 22. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio da guerra as tomaram todas, pois do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para sair à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não encontrasse piedade alguma, mas fossem exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo veio Josué e exterminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, e de toda a região montanhosa de Judá, e de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu-os totalmente com a sua cidade. Não ficou de resto nenhum dos enaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza e Gade e em Asdod. Então a palavra de Deus fala que Josué liderava o exército de Israel. E eles não deixavam sobrevivente na cidade, porque os reis faziam guerra contra eles. Não queriam paz, nenhum deles queria fazer paz com Israel. Somente os heveus moradores de Gibeão é que fizeram paz. Os demais guerreavam contra Israel. E a palavra de Deus fala que Josué e o exército foram tomando todos aqueles povos e lutaram também contra os gigantes, né, da região montanhosa de Hebron, de Debir e de Anabe, e de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu-os totalmente com a sua cidade. Não ficou de resto nenhum dos enaquins na terra dos filhos de Israel. Então, em Israel não ficou gigante, porque eles destruíram, venceram todos os gigantes. Os únicos gigantes que sobreviveram foram os que ficaram em Gaza, em Gade e Asdod, que era o território dos filisteus. Mas em Israel, né, ali em Judá, não ficou nenhum gigante sobrevivente, porque eles derrotaram todos. Então Deus te dá autoridade para você derrotar os gigantes, né? Porque assim, você derrota um, vem outro. Porque Davi
derrotou o gigante Golias. Mas depois veio o irmão do gigante Golias, na qual o servo de Davi, o soldado de Davi matou, que tinha, como que fala? 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Ao total tinha 24 dedos. O gigante, terrível, mas o soldado de Davi matou ele. Então quer dizer, você vence um, vem outro. Então, na nossa vida, irmãos, a cada dia nós matamos um urso, matamos um leão pela fé. Nossas batalhas são constantes. Não vai pensar porque você venceu uma luta, já acabou. Acabou aquela, se levanta outra. Porque enquanto estamos na terra, irmãos, nós é como o povo de Israel, constantemente batalhando. Porque vence um gigante, aí vem o irmão dele. Vence aquele outro, aí se levanta outra coisa do lado de lá. Mas a Bíblia fala, a palavra do Senhor nos diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para guerrear, Deus te chamou para você sobreviver, porque os ataques serão muitos, irmãos. A pessoa ele é atacada e contra-atacada durante toda a sua vida. Mas nós vencemos pela fé. Pela fé nós vencemos. Com a graça do Senhor. Então, não tenha medo. Porque saiba que Deus é aquele que vai te alcançar a vitória. Deus não te chamou para temer. Deus te chamou para você se esforçar. Salmo 60, versículo 8 a 12. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lança o meu sapato, sobre a Filístia dou brado de triunfo. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não és tu, ó Deus, que nos rejeitaste e já não sais com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio contra o inimigo, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza e ele pisará os nossos inimigos. Então, ponha a sua confiança no Senhor. Porque em vão colocar a confiança no homem, maldito o homem que coloca a sua confiança no homem. A nossa confiança está no Senhor, é Ele que nos faz sobreviver, sobressair, é Ele que nos faz alcançar a nossa vitória. Então confia no Senhor. Acredite que Ele é poderoso para te alcançar a sua vitória. Salmo 106, versículo 10 a 12. Livrou das mãos daqueles que os odiava, remiu das mãos daquele que os odiava, remiu das mãos do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e cantaram os seus louvores. Então, nenhum deles sobreviveu, porque o Senhor alcançou vitória e eles puderam cantar louvores a Deus, porque Deus lhe deu vitória sobre os inimigos. Então, coloca um cântico novo na sua boca e começa a louvar ao Senhor pelas maravilhas do Senhor, por aquilo que Ele faz, porque Ele vai abater os seus inimigos e vai te alcançar a vitória. Este Salmo 60, versículo 8 a 12 nos diz que vão é o socorro do homem, mas o Senhor nos dá auxílio. E o Salmo 106, versículo 10 a 12 nos fala que o Senhor livrou da mão daqueles que nos odiavam. O Senhor nos livrou. Cobriu os seus adversários, nenhum só deles sobreviveu. Então, creram nas suas promessas e cantaram seus louvores. Então, acredite. Acredite que você vai cantar o hino da vitória se você perseverar crendo e se você perseverar lutando e se esforçando no Senhor. Lamentação 2:22. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como convocas um dia de festa, no dia da ira do Senhor.
Não houve quem escapasse ou sobrevivesse. Aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei o meu inimigo, os destruiu. Então, no dia da ira do Senhor, não há quem sobreviva. Não queira cair na mão de um Deus irado, mas queira estar debaixo da graça do Deus de misericórdia. Porque o Senhor é Deus de misericórdia, mas o Senhor também é o Deus que derrama a sua ira sobre aqueles que não dão crédito à sua palavra. Então, em Lamentação, Jeremias disse que não houve quem escapasse e nem sobrevivesse diante da ira do Senhor. Então, quem nos poderá livrar da ira futura? Somente a graça de Deus. Então, se coloque debaixo da graça de Deus e recebe a graça do Senhor, porque é ela que vai te livrar. Se você estiver debaixo das mãos potentes de Deus, debaixo da graça do Senhor, você vai estar livre da ira futura, da condenação eterna. Então você tem a oportunidade de se escapar. A palavra de Deus fala: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E não tem outra maneira de se escapar, não há saída. A única saída, o único escape para nós é a graça do Senhor Jesus. É recebermos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e crer nele. Porque quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Jeremias capítulo 21, versículo 7 a 8. Depois disso, diz o Senhor: entregareis Edequias, rei de Judá, os seus servos, o povo que dessa cidade restarem, da pestilência, da espada, da fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nas mãos dos seus inimigos e na mão dos que buscaram a sua vida. Ele o ferirá o fio da espada, não os pouparás, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade é de morrer a espada, ou a fome, ou de peste. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua vida por despojo. Então Jeremias profetizando que o Senhor ia entregar a Zedequias, o rei de Judá, os seus servos, os seus príncipes, todo o povo, toda aquela cidade, na mão do rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Quem quisesse sobreviver, que se entregasse a Nabucodonosor. Agora, quem ficasse na cidade e quem não ouvisse a voz do profeta Jeremias, ia morrer a fome, a espada, a peste. Não ia sobreviver. A única sobrevivência que eles poderiam ter, a escolha que Deus dava para eles escolher, era se entregar a Nabucodonosor. Porque antes disso o Senhor já tinha falado, o Senhor já tinha usado os profetas, mas eles não deram ouvido à voz de Deus. Então o Senhor disse: aqueles que são para a espada serão para a espada, aqueles que para peste, aquele que para fome, aqueles que para o exílio, para o exílio. A única sobrevivência que eles poderiam ter era se render a Nabucodonosor. Então, irmãos, quantas pessoas que brincam quando Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, e muitas vezes pessoas jogam para as costas tudo aquilo que Deus fala. Aí acontece o que aconteceu com Judá e todo Israel. Aqueles que tiveram que enfrentar Nabucodonosor, tiveram que enfrentar a peste, a fome, a espada, o cativeiro,
pela sua rebeldia, desobediência a Deus. Lamentações capítulo 1, versículo 11 e 12. Todo o seu povo anda gemendo, buscando pão, dão as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê o Senhor e contempla, pois sou desprezado. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Então a situação do povo era a situação de miséria. Eles estavam em fome gravíssima, porque Nabucodonosor, o seu exército, havia cercado e havia feito o cerco em volta, sitiado Jerusalém, e a fome estava dentro da cidade. Então, irmãos, para sobreviver, é só se ouvir e dar crédito à voz de Deus. Porque tudo tem um tempo. Teve um tempo que Deus falou, que Deus deu oportunidade, mas eles rejeitaram todas as oportunidades que Deus deu. Então chegou o tempo de descer a justiça, né? De Deus colocar o pingo no i e de executar a sua palavra. Gênesis capítulo 47, versículo 18 a 22. Findo aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. O meu senhor possui os animais, nenhuma outra coisa nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos e também a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome lhe era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó, e José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra do sacerdote não a comprou, porque eles recebiam o sustento de Faraó e viviam do que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Então a fome era gravíssima no Egito. E no segundo ano de fome, eles já tinham vendido todos os pertences que tinham, para eles sobreviverem, para eles comprar pão, trigo, alimento, para se alimentar. Então, eles chegaram em José e disseram: já vendemos animais, já vendemos tudo, agora só nos resta a vida. A única coisa que nós temos agora é a nossa vida e a terra em que vivemos. Compra-nos e seremos servos de Faraó. Então, para que eles sobrevivessem e não morressem, foi comprado todas as terras. Todas aquelas pessoas se tornaram servos, escravos de Faraó. José comprou todos para Faraó. E depois José deu semente para que eles pudessem plantar novamente, para que depois daquela seca gravíssima, eles pudessem novamente ter condições de sobrevivência. E a Bíblia fala que somente os sacerdotes não venderam as suas terras, não perderam as riquezas que eles tinham, porque eles eram mantidos pelo próprio Faraó, então não tinha necessidade de vender para eles se alimentar. Mas os demais vendiam casa, vendiam terreno, por fim eles venderam a própria vida, se entregaram como escravos para Faraó. Então José conseguiu fazer com que se tornassem escravos de Faraó. Venderam tudo que tinha pela sua sobrevivência, para eles conseguirem o pão, para eles conseguirem se alimentar.
porque a fome era terrível. Isso no segundo ano, foi 7 anos de fome, né? Então, que coisa terrível que foi, né? Quem conseguiu sobreviver a essa fome tão cruel, tão terrível, teve que vender tudo que tinha, até mesmo a própria vida, se tornar escravo e depois plantar, produzir para Faraó. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. E ainda eles chegaram para José e disse: não vamos mentir, estamos falando a verdade. Nós não temos mais nada, só temos a nossa vida e a terra em que moramos. Compra, porque nós precisamos nos alimentar, senão vai morrer todos, não vai ficar ninguém. Então, José comprava e distribuía os alimentos. Alguém pode falar assim, mas não seria melhor dar os alimentos? Se fosse dar, eles iam pegar de uma forma que não iam ter responsabilidade com os alimentos, né? Não iria racionar os alimentos e dali a pouco iria acabar, não ia dar para ninguém. Como foi feito assim, então ele sabia que tinha um preço para eles conseguir o alimento, então eles tinham que racionar o alimento, tinha que cuidar até mesmo dos alimentos para que pudesse abranger até aos outros povos, né? Então foi um tempo muito difícil, mas que houve muitos sobreviventes. Sobreviveram porque Deus levantou a vida de José para que eles pudessem sobreviver diante a uma crise tão cruel de fome. Isaías 38, versículo 16 a 21. Senhor, por essas coisas vivem os homens, e o meu espírito encontra vida nelas. Também restauraste minha saúde e me deixaste viver. Certamente foi para minha paz que estive em grande amargura. Em teu amor abraçaste a minha alma, lançaste para trás de tuas costas todos os meus pecados, pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Não espantarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua fidelidade. O Senhor me salvará, e cantaremos com instrumento de corda todos os dias de nossa vida, e o templo do Senhor. Isaías havia dito: prepara-se uma pasta de figo e ponha-se como emplasto sobre a chaga, e ele se recuperará. Então Ezequias, doente, enfermo, mas o Senhor mandou através de Isaías que se preparasse uma pasta de figos e se colocasse como um emprasto para que ele tivesse saúde, para que ele sobrevivesse àquela enfermidade. Então, muitas das vezes, o Senhor, quando ele quer curar, ele pode curar, no de repente, ele pode curar da maneira dele, porque ele tem muitas maneiras de curar. Mas ele também pode usar a mão do médico, ele também pode usar o remédio, ele também pode usar, como aqui, usou uma pasta de figos para fazer o emplasto. Então, um remédio caseiro, Deus ele pode fazer da forma que ele quiser. E se ele quer te dar a vitória, a libertação da enfermidade, ele vai te dar. Então, escuta a voz de Deus e ele pode te fazer sobreviver até mesmo a essa enfermidade. Eu já sobrevivi quantas enfermidades, Já fui desenganada da medicina quantas vezes e sobreviver. Estou aqui porque o Senhor vive, Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura, o Senhor que liberta. É aquele que tem poder. Ele pode fazer da maneira que ele achar melhor fazer. Tem pessoa que o Senhor cura de uma hora para outra, de repente. Tem pessoa que vai graduadamente, devagar. E conforme vai passando
vai sentindo a cura. Outras, né, o Senhor usa a mão do médico, o remédio, né, um emprasto, uma maneira, mas que você recebe a libertação. Então, este Deus, ele tem poder de te dar vitória, de te fazer sobreviver mesmo a esta enfermidade. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 36. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até amanhecer, e não deixamos de resto um homem sequer deles. Responderam: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: descerei atrás dos filisteus? Eles serão entregues nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe deu resposta. Portanto disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, informando-vos, e vede que pecado hoje se cometeu. Tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que esteja em meu filho Jonatas, será morto. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. O meu povo, porém, disse a Saul: morrerá Jonatas, que operou tão grande salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só fio de cabelo, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Então, quando estava na batalha contra os filisteus, Saul, ele fez uma conjuração: maldito todo aquele que comer antes que desse fim aos filisteus. E todos os soldados já estavam se desvanecendo, porque não podiam comer por causa da conjuração. Mas Jonatas não ouviu quando seu pai fez a conjuração. E ele, estando ali no campo, ele viu mel na rocha. E ele colocou ali a sua lança e alcançou o mel e bebeu aquele mel. E as suas forças voltaram, clarearam os seus olhos. Depois, quando Saul procurou o Senhor, clamou ao Senhor pelo sacerdote, que se ele fosse à batalha, se ele iria vencer os filisteus, o Senhor não lhe respondeu. Então ele achou e falou: algum de nós pecamos. E tiraram a sorte caiu em Jonatas. E aí eles disseram: Jonatas comeu. Saul tinha feito a conjuração que não era para ninguém comer. Então Saul quis matar o próprio filho. O povo se levantou e disse: não, hoje não vai morrer Jonatas, porque através dele o Senhor deu um grande livramento para Israel. Então Jonatas sobreviveu diante ao ataque do seu próprio pai, que quis matá-lo, simplesmente porque ele comeu mel. Então Deus vai te fazer sobreviver, ainda que alguém queira que você morra e a notícia corra. Ainda que alguém quer te ver morto no caixão, mas creia que Deus te fará sobreviver. Ainda que, como Jonatas, conjuraram, dizendo de morte, amaldiçoando, ainda que alguém te amaldiçoe, conjure, faça o que quiser para ver a sua morte. Mas Deus vai te fazer sobreviver diante dos seus inimigos. Eles querem a sua derrota, eles querem a sua morte, mas Deus quer que você viva e viva com abundância. Ezequiel 6, versículos 7 a 10. Os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Deixarei, porém, um resto, pois alguns escaparão da espada, quando fores espalhado pelas terras e nações. Então se lembrarão de mim, os que de vós escaparem entre as nações, para onde forem levados em exílio, quando me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após os seus ídolos. Terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram.
em todas as suas abominações, e saberão que eu sou o Senhor. Não disse em vão que lhes faria este mal. Então Ezequiel profetizando que muitos seriam os mortos, que iriam descer à sepultura, porque não deram crédito, não ouviram, não obedeceram à voz do Senhor. Mas mesmo entre aqueles que iriam para o exílio, e iriam ter sobreviventes. Alguns iriam se escapar, iriam receber a misericórdia de Deus. Você é um sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente. Quantas vezes escapamos por um fio? Mas as mãos de Deus têm sido estendidas para nos ajudar. Muitas das vezes nós caímos em laço, em perigo, em afronta, em perseguição, ou às vezes por nossa própria rebeldia, por nossa própria ignorância. Mas o Senhor diz: alguns escaparão e sobreviverão para contar, para falar o que Deus fez por mim. Então, talvez se você fala assim: eu nem sei como eu sobrevivi, eu não sei como eu consegui escapar, foi por pouco, quase aconteceu. Mas o Senhor, Ele continua sendo Deus, e aquilo que Ele quer fazer, Ele vai realizar. Por isso você tem que crer nesse Deus. Amós 7, 1-9. O Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhoto no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da ceifa do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. O Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, peço-te. Como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também, assim o Senhor estava sobre um muro, levantado conforme o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me perguntou: o que vês tu, Amós? Eu respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o meu prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Eu me levantarei com a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então, Amós, ele teve a visão, ele viu quando aquele rebento, nascia e era comido aquela erva. Ele via quando o fogo se levantava também para consumir. E ele dizia: Senhor, perdoa. Como vai subsistir? Como vai sobreviver? Jacó é tão pequeno. E o Senhor se arrependia e perdoava e dava nova oportunidade. Então, quantas das vezes Deus tem te dado uma nova oportunidade? Quantas das vezes Deus tem falado que vai ferir, que vai matar, mas por causa do seu arrependimento, Deus tem te conservado, Deus tem te feito sobreviver. Porque Amós falava: Senhor, perdoa, como vai sobreviver? Jacó é tão pequeno. E o Senhor se compadecia, porque o Senhor se compadece. Não é a vontade do Senhor destruir o seu povo, mas a vontade do Senhor é que nós nos arrependemos e nos convertemos dos nossos maus caminhos e o servamos com alegria. Então, o Senhor colocou um prumo para endireitar o muro. Então, muitas das vezes o prumo desce na nossa vida, irmãos, para nos endireitar diante de Deus, porque existe uma correção. O Senhor disse: colocarei o prumo no meio do meu povo Israel. Vou chamar o meu povo à disciplina. Porque
Porque se Deus deixar à vontade, parte cada um para o seu mau caminho. Se Deus não colocar ali um prumo, nós vamos nos escambar e descer de espinhadeiro abaixo. Mas o Senhor corrige e açoita aquele que Ele ama e tem por filho. Mas de uma maneira que nós possamos suportar. De uma maneira que nós recebemos a repreensão do Senhor e conseguimos sobreviver. E conseguimos ainda vencer. Porque essa é a vontade de Deus. Que não que nós sejamos castigados, mas que nós desejamos Deus. Que nós reconhecemos o nosso pecado, que nós reconhecemos a nossa falha, o nosso erro. Então ele permite certas coisas, mas ele nos permite sobreviver. É como o Senhor disse para o diabo: toca em Jó, pode tocar na carne, mas não tira sua vida. Então tem um porém. O diabo não pode fazer o que ele quer, é o que Deus permite. Então muitas das vezes nós passamos por tantos processos e por tantas coisas nesta vida, mas vencemos, somos sobreviventes. Porque o mesmo Deus que permite a prova é o mesmo Deus que passa conosco e nos alcança a vitória. Atos 27, 41 a seguir. Dando, porém, num banco de areia, encalharão ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-os desta tentativa. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se em tábua, outros em destroço do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Então a palavra de Deus fala do naufrágio do navio onde Paulo estava, né? Que eles passaram vários dias debaixo de uma terrível tempestade, até que encalhou o navio, né? Ficou imóvel num banco de areia e fixa a proa e começou as ondas bater com ímpeto naquele barco. Então, naquele navio. Então, o que aconteceu? O soldado falou: vamos matar todos para que nenhum deles escape, não salve ninguém. Mas o oficial, querendo livrar a Paulo, permitiu que aqueles que soubessem nadar pudessem se jogar às águas. E depois os outros que fossem apoiados nos escombros do navio, se conseguissem se livrar, poderiam se livrar. E todos eles conseguiram se salvar, se escapar e chegaram naquela ilha chamada Malta. Todos eles conseguiram sobreviver, porque Paulo estava ali. E o Senhor disse para Paulo que ia dar todos os que estavam com ele ali no navio. E o Senhor permitiu que todos sobrevivessem. E aquela grande tempestade, aquele naufrágio, todos eles conseguiram sobreviver. Mas quando Paulo já tinha sobrevivido ao naufrágio, ele estava ali na ilha Malta. Ele catando ali uns gravetos para fazer um fogo para eles aquecer, uma víbora, uma cobra venenosa naquela ilha, porque essas cobras dessas ilhas, o veneno dela excede de tão terrível que elas são venenosas. Então aquela cobra, fugindo do calor, grudou em Paulo e picou a mão dele. E muitos olharam e falaram assim: tá vendo como ele é homicida? Ele conseguiu sobreviver à tempestade, um naufrágio, mas a justiça divina não deixa ele viver. E eles esperavam que ele ia inchar, que ele ia cair duro
e nada aconteceu. Passando um tempo, viram que aquele veneno não fez nada com Paulo. Paulo sobreviveu, continuou ali. E aí ele pôde orar, né, por as pessoas ali naquela ilha. E ele conseguiu sobreviver. Foi o sobrevivente. Sobreviveu até aquela picada terrível daquela cobra. Sobreviveu ao naufrágio, à tempestade. Então, creia, você vai sobreviver a tudo isso. Quem sabe a tempestade está tão grande, quem sabe a víbora que quer te picar também é venenosa, mas o Senhor vai te fazer sobreviver a tudo isso. Você ainda vai testificar, você ainda vai contar as maravilhas do Senhor, o que você passou e o que Deus fez na sua vida. João 16:33, disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, graças, porém, a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já o venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 5, 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alguns sobreviventes na Bíblia, né? Alguns, porque a Bíblia está recheada, só alguns, porque o nosso tempo não dá. Josué, Números 14, versículo 30. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Então, só Josué e Caleb, de toda aquela geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb sobreviveu. E os filhos, né? Os filhos, sim, que atravessaram o deserto, os filhos conseguiram chegar na terra prometida. Mas os demais daquela geração, só Josué e Caleb é que sobreviveram, né? Sobreviveram ao Egito, sobreviveram ao Mar Vermelho, sobreviveram ao Jordão, sobreviveram ao deserto, às batalhas, às pelejas, guerra, né? As muralhas de Jericó, e adentraram a terra prometida. Caleb também foi um sobrevivente. Josué 14, versículo 10 a 14. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal ainda é agora, para a guerra, para sair, para entrar. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como a cidade grande e forte. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir o Deus de Israel. Então, a Bíblia fala que Caleb, já com 85 anos, e ele ainda estava sobrevivendo, e ele ainda estava requerendo a promessa que era dele, que foi falado que ia dar para ele. E ele disse, agora chegou o momento e eu quero, né? Aquilo que foi falado naquele dia. E ele pediu
e ele ganhou, né? A cidade de Hebrom, onde tinha os gigantes, né? Onde tinha sobrevivido os gigantes, que ainda estavam os gigantes. Ele conquistou, né, Hebrom pela promessa. E a palavra de Deus fala que a sua filha Axa, né, ela casou com Otiniel e ali eles conquistaram Hebrom. Então, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Caleb, ele recebeu por promessa de Deus. Ele e Josué conseguiu herdar a terra. Que coisa linda, né? Atravessaram e sobreviveram. Sobreviveram a tantos desafios. Sobreviveram a tantas coisas. Sobreviveram a tantos vai e vem. A tantas coisas difíceis. Mas eles conquistaram. Moisés foi um sobrevivente. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 3 e 10. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Então, quando foi feito aquele decreto, que era para matar todos os bebês hebreus, Moisés sobreviveu. Moisés conseguiu ficar escondido, porque Joquebede escondeu ele durante 3 meses. Imagine conseguir esconder uma criança 3 meses. E eles conseguiram esconder Moisés 3 meses. Depois não dava mais para esconder. Então, quando ela não tinha mais o que fazer, ela fez ali um cestinho de junco, colocou ele dentro e despachou ali na beira do rio Nilo, aonde ele foi até a filha de Faraó, que pegou ele e adotou ele e ainda pagou salário para a própria mãe dele cuidar dele, depois trazer ele para o palácio quando ele já estava desmamado. Então ele sobreviveu diante de um decreto terrível de morte, que todos os meninos eram para morrer. E ele sobreviveu. Assim como Jesus também, né? Quando Herodes decretou a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo, Jesus também sobreviveu e foi para o Egito, né? Maria e José levou Jesus para o Egito, avisado ali por aquele anjo, sobreviveu. Então Deus tem a maneira de te fazer escapar. O projeto de Deus vai te dar um escape, você vai sobreviver. Ainda que tenha decreto para sua morte, ainda que tenha decreto para te matar, ainda que alguém esteja te perseguindo, ainda que esteja jurado de morte. Mas Moisés era jurado de morte, mas ele sobreviveu, porque o Senhor o escolheu. A Bíblia também fala de Noé, em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Então Noé e sua família foi sobrevivente. O grande dilúvio que destruiu toda a terra, destruiu tudo, a raça humana, mas ele sobreviveu diante do dilúvio. Então eu não sei qual o dilúvio que quer invadir a sua vida, né, e levar tudo a água abaixo. Porque tem vezes que vem aquele dilúvio tão terrível que parece que é uma avalanche que vai levando tudo, a correnteza vai levando. Mas Deus deu livramento para Noé e toda a sua família. Eles entraram dentro da arca.
livramento para você é na presença de Deus. Deus vai te livrar. Deus pode fazer essas águas abaixarem. Esse dilúvio, essa tormenta. Mas você tem que estar dentro da arca. A arca é o símbolo, né? A casa de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus. Não adianta estar dentro da casa de Deus, mas não estar na presença de Deus. É na presença de Deus, é na vontade do Senhor que Deus vai te livrar desse dilúvio tão grande. Jó também foi um sobrevivente. Em Jó 42, versículo 16 e 17. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Quando todo o mal estava acontecendo na vida de Jó, sempre vinha um sobrevivente, né? Diz, roubaram os camelos, só eu sobrevivi para vir contar. Derrubaram, veio um vento e derrubou a casa, todos os seus filhos morreu, só eu sobrevivi para vir contar. Todos que vinham contar para Jó era sobrevivente, né? Era sobrevivente. Só eu sobrevivi, só eu sobrevivi, só eu sobrevivi e vim para contar. Só eu sobrevivi. Então, não importa o que esteja acontecendo, você é sobrevivente e você vai contar a história. Você vai contar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu venci, eu sobrevivi, eu consegui, eu alcancei, eu tive a minha vitória. E Jó, por mais que ele foi provado, mas ele sobreviveu. E a mulher dele também sobreviveu, porque morreu os filhos, perdeu a riqueza, mas a mulher, ela sobreviveu diante de tudo aquilo. E ela ainda continuou sendo a mulher de Jó. E depois tiveram outros filhos, né? O mesmo tanto de filhos, o mesmo tanto de filhas que tinha antes, conseguiu ter depois. Então, sobreviveu. Quem sabe o seu casamento está passando por um processo terrível, está passando por algo difícil, né? Quando Jó começou a prova, ele estava com a sua esposa. Quando ele terminou a prova, ele estava com a sua esposa. E quando ele foi abençoado, o Senhor virou o cativeiro dele, ele estava com a sua esposa. Então, se o casal está unido, se o casal está junto, consegue sobreviver, né? Mesmo que Jó falou assim, como fala uma doida, fala tu, né? Porque ela disse, amaldiçoe-se teu Deus e morre. Mas porque o processo que ela estava passando era muito difícil. E nem ela acreditava mais. Mas Jó mantinha firme a sua fé. Então mantenha firme a sua fé. Se o teu cônjuge não crê, creia você. Através de você, o seu relacionamento vai sobreviver. Porque o Senhor é aquele que restaura. Deus restaurou a vida de Jó. O relacionamento dele. A união conjugal. Deus deu ainda filhos. E olha o que diz a palavra. Ele viveu 140 anos depois da prova. 140 anos depois da prova. E viu os filhos até a quarta geração. E morreu velho e farto de dias. Então creia. Se hoje está difícil, está uma prova terrível, mas você vai sobreviver a essa prova. Não seja um fracassado, derrotado, mas esteja confiante que essa prova não vai te vencer. É você que vai vencer ela. E você vai ser sobrevivente. Jeremias 39, versículo 11 a 14. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça nenhum mal,
Antes, como ele te disser, assim procederá para com ele. Deste modo, Nebuzaradão, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzabã, Rabsares, Negal-Sarezer, Rabsaque e todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Então Jeremias foi um sobrevivente. Nabucodonosor tomou a cidade como Deus tinha usado Jeremias, botou fogo na cidade, levou prisioneiro o rei, os príncipes, os nobres, mas ficou face a face com Jeremias e ordenou para que ele escolhesse aonde ele quisesse ir. Se ele quisesse ir para a Babilônia, ele poderia ir para a Babilônia. Se ele quisesse ir para o Egito, ou se ele quisesse ficar ali com os que iriam restar e sobreviver ali, ele poderia ficar. Então Nabucodonosor deu total liberdade para ele escolher. Ele sobreviveu a todo aquele acontecimento terrível ali em Jerusalém e Judá. Por quê? Porque ele profetizou em nome do Senhor, ele acreditou, ele confiou, e Nabucodonosor honrou as palavras de Jeremias, porque através de Jeremias, o Senhor usou Jeremias falando que Nabucodonosor iria tomar a cidade e que era para ele se entregar a Nabucodonosor. Então, ele ficou face a face com Nabucodonosor e ele conseguiu a liberdade dele. Ele sobreviveu. Ele pôde escolher o que ele queria. Então, se não vai pela conversa de todos. Que tem pessoa que fala assim, a voz da multidão é a voz de Deus. Mentira. Os demais caíram à espada, mas Jeremias, ele conservou em vida. Por quê? Porque ele deu crédito, ouviu a voz do Senhor. Então, não importa que os outros não creem, crê em você, acredita você, você vai sobreviver. Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que são da tribo de Judá, se tornaram Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família real e também da família nobre. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outro nome, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Daniel e os seus amigos, que a palavra de Deus fala aqui, Ananias, Misael e Azarias, eles vieram para o exílio em Babilônia. E lá eles foram escolhidos para estar diante de Nabucodonosor, para estar no palácio. Eles foram selecionados, eles foram escolhidos. Então eles puderam sobreviver a tudo aquilo, chegar e ainda permanecer ali no palácio. E a Bíblia fala que Daniel também foi sobrevivente, quando mais tarde, depois que terminou o reinado de Nabucodonosor, entrou o reinado do seu súdito, e depois, quando os medos e os persas invadiram, Daniel ainda continuou ali no palácio como sábio. E aí
houve aquela inveja terrível contra ele e ele foi jogado na cova dos leões, e mesmo na cova dos leões ele sobreviveu, ele ainda pôde sobreviver aos ataques dos leões, nem os leões lhe atingiram. A Bíblia também fala dos seus amigos também, Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente por não obedecer o decreto do rei e não se inclinar diante da estátua, e eles também sobreviveram diante do fogo ardente. Então, quando a pessoa é fiel na presença do Senhor, Deus o faz sobreviver, se é a vontade dele, porque também quando Deus diz que é chegado o final, né? Como Paulo, que ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, chegou o momento dele ser decapitado, e ele foi decapitado, né? Mas enquanto Deus tem plano e quer que sobreviva, sobrevive, porque Deus é aquele que faz na vida do seu povo. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 41 a 44, dando, porém, aqui nós já lemos, Jesus também, em Hebreus, capítulo 2, versículo 17 a 18, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então a palavra de Deus fala que Jesus, ele morreu, mas nem a morte pôde o deter. Depois que ele morreu, ele sobreviveu, ele ressuscitou, né? Porque ele é o sacerdote eterno, e convinha que ele padecesse tudo para que hoje nós pudéssemos ter essa tão grande salvação, né? Que você possa ter se alimentado com essa palavra, né? E crer que Deus é aquele que te faz sobreviver. Você é um sobrevivente, você tem história para contar, né? Conta as maravilhas que o Senhor tem feito, como o Senhor te tem feito sobreviver na terra da tua aflição, né? Como o Senhor tem confirmado na sua vida, mesmo em meio a tantos vendavais, a tanta tempestade, a tanta barreira, a tanta prova, mas o Senhor tem te feito vencedor. Amém? Eu te convido para orar, se você puder e quiser, estiver à disposição. Vamos orar, clamar ao Senhor, e é o Senhor que pode nos ajudar. Não pense que eu tenho nada para te dar, porque eu não posso fazer nem por mim, mas o Deus a quem eu sirvo, ele tem todo o poder de fazer tanto na minha vida como na tua vida, porque o nosso Deus, ele é tremendo. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, eu confio, Senhor, no poder desta palavra, que esta palavra ela não torna para si em vão, sem fazer aquilo pela qual o Senhor a tem enviado, Recalabassuriano. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos confirma de poder falar a tua palavra. Que a sua palavra, Senhor, possa fazer na vida de cada um, Recalabassuricanta. Senhor, visita aquele que está enfermo, aquele que está oprimido, aquele que está decepcionado, aquele que está angustiado, afligido, aquele que está passando por tanta adversidade, Senhor. Senhor, alcança aquele que está alegre, aquele que está contente, aquele que precisa de uma solução, aquele que necessita de um milagre de Calabassurianda, Nai, Shaddai. Senhor, vai repreendendo os laços, os ataques do inimigo, as forças malignas, Senhor. Vai dando a vitória, Senhor, aquele que tem passado por
tanto, Senhor, transtorno, que tem passado por tanto, Senhor, impedimento, por tantas barreiras, que o Senhor venha alcançar graça, que o Senhor entre neste lar, nesta casa, nesta família, que o Senhor visite esta pessoa que está enferma, que o Senhor alcance essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que está deprimida, oprimida, perturbada. Senhor, coloca tuas mãos de calabaçúbia na rasteve cai. Senhor, confirma a bênção e dá a vitória em nome de Jesus. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que você fez um propósito com Deus e você falou para o Senhor: Senhor, se eu conseguir escapar dessa, eu vou glorificar o teu nome e vou dizer que só o Senhor é Deus. Vou contar as suas maravilhas e vou falar com o meu coração aberto, com a minha boca cheia de alegria, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E o Senhor diz: Alabassuricandaраmanai, creia que Ele é fiel e Ele fará muito mais, muito mais, muito mais é o que Deus vai fazer. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Por esse dia você pegou um papel e você começou a rabiscar naquele papel e de repente você começou a chorar. E o Senhor diz que contemplou a sua lágrima, Labassurianda, Alabaxeira Bacandarai. E o Senhor tem resposta para ti. O Senhor me revela uma pessoa que você está passando uma enfermidade tão difícil. Você já tem feito tanto tratamento, você já tem buscado tanta medicina, você já tem feito de tudo, mas até aqui nada tem dado certo. Parece que ao invés de melhorar, tem piorado dia após dia. E às vezes você já tem até sentido angústia e você tem pensado assim: Senhor, será que está perto o meu fim? Alabassuricandaраmanai. O Senhor diz que vai fazer uma reviravolta na tua vida e vai entrar com uma grande libertação. E para você saber que o Senhor fala contigo, esses dias você estava sentindo algo na tua barriga, parece que você sentia como um caroço, você sentia algo duro e você tocava assim, parece que era como um caroço na sua barriga. O Senhor está te dando uma grande vitória, uma grande libertação. Receba do Senhor e calabaçuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma preguiça, uma falta de coragem, uma falta de vontade, uma falta de desejo. Muitas vezes você fala assim: eu quero que o mundo acabe em barranco, para mim ficar escorando, que você sente um desgaste físico, mental, um estresse tão grande que você sente as suas forças se acabando. O Senhor diz que está renovando a tua força e o teu vigor. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, por esses dias você ficou até envergonhado, que você sentiu vergonha, porque você estava numa situação assim que você não conseguia ficar nem em pé. Você estava se apoiando porque você não conseguia ficar de pé. E o Senhor está te alcançando com o seu poder. Receba, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um parente seu por nome de Carla. E o Senhor diz que está visitando essa pessoa, está entregando uma vitória nas mãos dessa pessoa. E o Senhor está quebrando um grande laço. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Essa pessoa tem se afastado de ti, tem se afastado, e o Senhor está entrando com providência. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um irmão chamado Rogério e você tem pedido muito a Deus por este irmão, Alabassuricandaраmanai, mas parece que quanto mais você pede, mais ele se lança, né, nas drogas, mais ele se lança nas coisas erradas. E o Senhor diz para ti, Calabassuricandaраmanai, continue clamando e continue buscando, porque o Senhor fará um grande reboliço. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, Alabassuricandaраmanai, esses dias você sonhou que ele tinha morrido, Alabassuriana, e você ficou tão desesperado, tão desesperado. O Senhor diz para você crer que o Senhor fará uma grande obra nesta vida.
O Senhor me revela uma pessoa que você está com a mente perturbada. Você está assim, você deita, você não consegue dormir, você não consegue se alimentar, você chora direto, chora. Você se prende dentro do quarto, você não quer sair para fora, você sente uma agonia muito grande. O Senhor está entrando com libertação e o Senhor está te dando uma vitória. E o Senhor diz para você ter certeza que eu falo contigo. Esses dias você fingiu que estava dormindo para você não conversar, porque você não queria falar com ninguém. Recebe do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você fez um propósito com Deus e você diz: Senhor, se o Senhor me der essa vitória, eu vou glorificar o teu nome e eu vou testificar na sua casa. E o Senhor diz que está entregando essa vitória nas tuas mãos. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você tem recebido proposta e você tem perguntado ao Senhor: Senhor, o que eu faço? E o Senhor tem falado com você que é para você esperar, que é para você não precipitar, porque Ele é que vai fazer a obra, a vontade dEle na sua vida. Alabassuri canta, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma dor muito forte no seu estômago. Tem dia que você sente tanta dor, que até a água que você toma, você sente doer muito o seu estômago. O Senhor está repreendendo uma infecção muito grande no teu estômago. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você já tomou remédio, você já fez consulta, mas nada resolveu. Mas o Senhor está entrando com providência e está te dando a vitória. O Senhor me revela uma pessoa que o seu cabelo está caindo demais da conta, mas está caindo fora do limite. E você tem falado: Senhor, não me deixe ficar careca, porque está caindo. Ele está soltando da cabeça, caindo demais mesmo. E o Senhor disse que está restaurando o couro cabeludo da sua cabeça. E Deus está fortalecendo o seu cabelo, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Esses dias você pegou um molho de cabelo nas mãos e você apresentou e você falou: Senhor Deus, você está vendo isso? Receba do Senhor e calabaçurianda. O rebachuricanda aramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você chegou na sua cozinha e falou: Ô Senhor, me dá essa bênção, coloca aqui na minha cozinha, porque eu vou glorificar o teu nome. E o Senhor diz para ti: receba, porque o Senhor está te dando essa vitória, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Arabassuri canta, arabaxurianda lamanai. Tem alguém que chegou para você e falou para você como você é iludida. Você vive de tanta ilusão, você não cansa de ser iludida, mas o Senhor diz que vai cumprir o desejo do seu coração. Receba alabassurianda, alabassuricanda lamanai. O Senhor me diz de uma pessoa que você tem estudado muito, você tem esforçado, você tem feito cursos, você tem ido à peleja mesmo, à batalha, mas as coisas para você parece que está tudo amarrado, parece que está tudo travado, parece que não vai de jeito nenhum. O Senhor diz que está desamarrando, quebrando esse laço de impedimento e está te entregando a vitória, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Por esses dias você por pouco desanimou, por pouco você jogou tudo por alto, porque você diz: Senhor, não dá mais, eu tenho me esforçado, mas não dá. E o Senhor diz: aquieta o coração, confia, porque o Senhor entregará nas tuas mãos a vitória. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um parente chamado Emílio, alabassuricanda aramanai, e esse parente está muito enfermo, muito doente, e o Senhor está visitando, e o Senhor está entrando com providência numa causa e assinando os papéis. Receba do Senhor e calabassurianda. O Senhor me diz uma pessoa que você está pedindo a Deus para fazer uma viagem, mas você está vendo uma barreira muito grande. Parece que quanto mais você luta para conseguir, menos você consegue. E o Senhor diz para você esperar com paciência, que o Senhor entregará nas tuas mãos no momento certo. Receba a labassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um pai que
se chama Vanderlei. Alabassuri Candaramasuri Candaramanai. E o Senhor está visitando e o Senhor está dando um grande livramento. Alabassuri Candarabassou. Alabasteri Candarai. E o Senhor está quebrando um laço muito grande e está dando um livramento de morte. Receba, decalamasterikai. Alabashuri alamaste candarai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente vontade de deitar e não levantar nunca mais. Você sente uma opressão muito grande na sua cabeça e tem hora que te dá um desespero, uma vontade de morrer tão grande, que você fica a ponto de se suicidar. Mas o Senhor quer quebrar esse laço na tua vida, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Por esses dias, o inimigo estava colocando na tua mente para você se enforcar, mas o Senhor está quebrando este laço, está entrando com providência. Receba a alabassurianda. Alamanda e candaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem visto vulto, você tem escutado vozes, você não tem paz dentro da tua casa. Tudo tá bem, mas quando você entra dentro de casa, parece que é um inferno. O Senhor está repreendendo uma obra de macumbaria. E o Senhor diz para ti, alabassuri candaramasuri candaramanai. Crê que o Senhor está fazendo uma limpeza na tua casa. E o Senhor diz para ti, calamanai, mudar o seu comportamento e começar a louvar e adorar a Deus, porque o Senhor está entrando com providência. E o Senhor de Calabassurianda Alamanai, ele está visitando o Célio, Alabassuricanda Alamanai, e o João, Alabassuricá, recebe do Senhor e creia que Deus é fiel para fazer, Alabastericá. O Senhor me revela uma pessoa que é um farmacêutico, Alabassuricandaраmanai, mas você tem sido muito perseguido, Alabassuricandaраmanai, e aonde você trabalha, Alabassuricandaramassodecantalamasuriandalamanai, a perseguição tem sido tão grande, mas o Senhor diz: aquieta o coração, que vou eu te honrar e vou eu te colocar naquele laboratório, vou honrar a tua fé de Calamanai e vou mostrar que sou na tua vida. Alabassuricandarás. Alabaxuricanta. E o Senhor diz assim: para que saibas que falo contigo. Alabassurianda alamanai. Quando tu estava de calamaná, raçui de cantalamanai, naquele lugar, e quando aquela pessoa chegou e te deu um susto, alabassuricandamanai, você perdeu a paciência, alabassuricalamanai. Mas o Senhor diz: não temas, vou eu agir e vou eu fazer na tua vida. Receba, alabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você tem pedido a Deus para dar conhecimento, para Deus te ajudar, que você quer pregar, você quer falar da palavra, você quer anunciar de Jesus. E o Senhor diz que vai confirmar o dom na sua vida, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Esses dias você sonhou uma Bíblia nas suas mãos. Receba do Senhor, e calabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa, alabassuriana, que há pessoas que têm feito obras malignas de voodoo e de magia negra contra a sua vida, alabassuricanaramanai. E muitas das vezes parece que quer te dar vertigem, muitas das vezes parece que você vai desmaiar, calabasuriandalamanai. E o Senhor está tocando, está repreendendo este mal, está te dando uma grande libertação, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Esses dias você quase caiu, alabassuricanaramanai. Aquela mulher te segurou, alabassuriandalamanai, porque senão você tinha batido a cara no chão de calabassuricandarai. O Senhor está entrando com providência. Receba. O Senhor me revela uma pessoa que trabalha numa marcenaria, alabassuricandaramassuricandarai, e você tem desconfiado algo terrível ali dentro, alabassuriana alamanai, e o Senhor fala para você orar e para você fazer campanha de oração, alabassuriana, porque há muitas obras malignas para fechar essa marcenaria, alabassuricandamanai. E para você saber que o Senhor fala contigo, alabassuricandamanastui decai. Esses dias até briga, contenda teve dentro da marcenaria.
Receba do Senhor, alabassurianda, alabaxuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você recebeu um convite de uma pessoa para você sair com ela, alabassuricandaраmanai, para você abandonar o seu lar, abandonar a sua família e para você ir embora com essa pessoa. O Senhor diz: vigia, alabassuriana, alamanai, porque é laço grande contra a tua vida. Vigia, senão você vai cair numa fria e não vai ter como se levantar mais. Para você saber que o Senhor fala contigo. Alabassuriana, essa pessoa marcou até o horário do encontro. Receba de Deus, alabassuriana. Deus quer te dar o grande livramento, alabastericai, alabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que toda vez que você vai na igreja, tem uma pessoa que te provoca, tem uma pessoa que te humilha, tem uma pessoa que fala coisas para você vir chateado para casa. E quando você chega em casa, te dá uma angústia muito grande, uma vontade de chorar. E o Senhor diz que está entrando com providência. E o Senhor vai tirar a pedra do seu sapato e vai te dar a grande vitória. Para você saber que o Senhor está falando contigo. Alabassurianda, alamassuricanda, aramanai. Essa pessoa, alabassurianda, ela tem incitado, ela tem falado palavras obscenas. Receba de Deus. Deus está te dando um grande livramento. Alabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que o Senhor está dando um livramento de um acidente. Você tem saído e muitas das vezes você sai apressadamente porque você já vai atrasado e você vai muito veloz. E o Senhor está te dando um grande livramento. O Senhor fala: vigia, vigia, porque Satanás espleita contra a tua vida. Mas o Senhor está quebrando este laço. Vigia, alabassuricanta, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem falado: Senhor, eu quero vender isso, eu quero vender, eu preciso vender. E o Senhor diz: busca a face do Senhor, porque há muita inveja para você abrir mão daquilo que é seu. Não é hora ainda de vender. Deus ainda tem propósito para você saber que o Senhor fala contigo. Por esses dias você falou assim: ó, já que não dá nada mesmo, eu vou acabar com tudo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que o seu filho está envolvido com algo muito terrível. E você sabe, e você não pode contar para ninguém, você não pode pedir ajuda para ninguém. O Senhor diz para você clamar e buscar em oração, que o Senhor está enviando um anjo para socorrer e para livrar. E você vai testificar para a glória de Deus. Amém? Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus? Levanta a sua mão e fala comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus, fala: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus possa alcançar graça a você que tem aceitado Jesus, que tem reconciliado, a você que tem dado crédito, ouvido a palavra de Deus. Você é um sobrevivente, você está aqui para vencer em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a todos aqueles que têm ouvido a live e te convido a visitar o meu canal no YouTube, você que ainda não conhece, né? O link está escrito aí, juntamente com o tema da live, que você possa visitar o meu canal, você que ainda não é inscrito, possa se inscrever, e aquele que já é inscrito, eu tenho orado para que Deus venha abençoar a tua vida. Cada um inscrito no canal, eu glorifico a Deus e peço a bênção de Deus sobre a vida de cada um, porque é de grãozinho em grãozinho, né, que Deus vai fazendo a obra, e os vídeos podem ir mais longe, pode chegar a alcançar mais pessoas, porque o nosso objetivo não é fama, o nosso objetivo é fazer a obra de Deus, é ir aonde eu não posso ir. Aonde eu não posso ir, a voz pode chegar, em nome de Jesus, né? E usando a internet que Deus tem preparado, né? Que a ciência tem se multiplicado. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa falar para mais alguém, né?
para que possam estar ouvindo os vídeos, para que possam se inscrever no meu canal, para que possam passar para mais alguém, porque tem pessoas que precisam dessa palavra. Talvez você não precisa tanto, mas você conhece alguém que está necessitado dessa palavra. Então, seja um portador de bênção. Tanto eu como você vamos receber galardão do Senhor, porque todos nós estamos trabalhando para um único reino, o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Eu agradeço você por estar comigo nas lives. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém?